É bom que vocês têm que ficar de joelho. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui por mais um episódio, Intercessão Gaditas. Fiquem à vontade, vocês que já são do Intercessão Gaditas. Você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que vocês curtem bastante o nosso episódio. Um episódio recheado de notícias boas, de bons assuntos. Assunto direcionado para mulheres, mas você que é homem, não saia daí. Porque o importante para você, homem, é entender o nosso universo, porque vocês vão tirar de letra as nossas histórias. Então, eu peço a você que já é do Intercessão Gaditas, do podcast, você que está começando com a gente hoje, curte, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante, porque alcança várias pessoas, mais pessoas. Aí a gente vai poder alcançar essas pessoas com mais assuntos e as pessoas vão estar alimentadas mais com um assunto interessante que a gente traz aqui quase toda semana. Beleza? Fiquem à vontade, pode comentar, porque a gente, no decorrer do episódio, a gente vai levando aqui o assunto e se você quiser alguma participação, manda aí seu comentário, porque a gente vai ter o maior prazer de ler e você vai participar conosco. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo, porque eu conheci ela. Eu participei de uma escola de intercessão. E nessa escola, cada semana era um participante, um pastor, uma pastora, um ministro, que ia ministrar as aulas para a gente. E ela veio ministrar uma aula muito boa, muito boa. Estava com expectativa, mas nem imaginava o que era. E logo no início, ela já começou a falar lá e tudo. Nem sei se ela lembra disso, eu acredito que não. E aí ela falou assim, você que não é desse mundo. Tem alguém aqui que é desse mundo? Gente, a sala toda cheia. Quem fala que é desse mundo? Eu. Levanto a mão e falo com toda a força. Eu sou Jesus. A minha cara caiu no chão porque a sala toda olhou assim para mim, ó, VAP. O que foi, gente? Você não é desse mundo, não, irmã. Aí ela, com toda a paciência, minha querida, você não é desse mundo. Eu falei, verdade, pastor, eu não sou desse mundo mesmo, não. Eu viajei aqui, a minha mente voou, por isso, me perdoa. Mas foi só para poder tirar aqui o nervosismo, né? E só uma história para poder dar uma distração para a gente. Estamos aqui hoje com a nossa pastora Wanda. Pastora Wanda é uma pastora de Deus, uma mulher abençoada, que tem assim, muita coisa para poder compartilhar com a gente. Não saia daí e não deixe de comentar aqui para você participar conosco do nosso podcast. Com vocês, pastora Wanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Sinta-se à vontade, o podcast é seu, com o nosso tema, o posicionamento da mulher cristã. E vamos falar aí desse universo que não dá um podcast, não, dá um monte de podcast, né? Bom, boa tarde a todos, né? Todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer muito grande para mim fazer parte desse podcast. E eu tenho certeza que será um tempo precioso. Eu me chamo Wanda, sou pastora, juntamente com o pastor Reis, ali na Avenida Raja Gabagre, 1740, Igreja Evangélica Construindo um Novo Tempo. Sou casada há 40 anos, 39 anos de convertida. Glória a Deus. Tenho 2 filhos e 4 netos. Tenho uma história linda, cheia de altos e baixos, Maravilha. mas sempre vitoriosa no Senhor. E eu tenho certeza que esse tema, né, foi um tema escolhido assim, no coração de Deus, porque estamos aí, o mundo comemora a Semana da Mulher. Sim. E nós somos mulheres, né? Sim. Sabemos que temos muito para contar, Verdade. além do que a Bíblia deixa para nós, né? Sim. Então vamos que vamos, deixa aí o Espírito Santo fazer o que ele tem para fazer nessa tarde. Não é? Em nome de Jesus. Verdade. Como você disse, o mundo ele tem algumas datas, né, específicas, mas a gente sabe que nosso dia é todos os dias, né? Sim. Porque nós colocamos em prática tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos todos os dias. O meu esposo ele tem mania de falar que datas, às vezes, soam um pouco falsidade. Por que abraçar só no Dia das Mães? Por que dar um buquê de flor só no Dia da Mulher? Verdade. Por que lembrar só no dia do aniversário? Então, se a gente tem aquele contato e reconhecer que todos os dias é importante, não só para nós mulheres, mas para os homens, para as crianças, para as mães, para os pais, enfim, a gente vai viver muito melhor
Sim, né? com certeza. Porque a gente vai ter essa noção de que todos os dias é importante e a gente tem que viver um dia de cada vez. Sim. Por que esperar dia da mulher para poder dar um presente? Pode dar um presente hoje, Verdade. né? Então, você aí que tem oportunidade, se você estiver perto de alguma mulher, já dá um abraço aí, seja sua mãe, sua namorada, sua noiva, sua tia, sei lá, qualquer mulher aí, abraça e fala que ama, e isso é muito importante, porque a gente não precisa esperar datas específicas para você demonstrar sentimentos e o quanto a pessoa é importante. Mas o posicionamento da mulher cristã, a gente tem visto que muitas mulheres têm se perdido, né, pastora? Sim. Infelizmente. E a gente quer voltar o olhar das mulheres para o posicionamento mesmo, sendo uma mulher cristã, com os parâmetros que Deus deixou para a gente, porque tem mulher que fala assim, eu nem sei como que é ser uma mulher cristã. A palavra de Deus ela é recheada de modelos, né, para a gente poder seguir. Sim. E a gente vai tirar de letra, vai tirar nota 10, né, perante o Senhor, perante os homens, perante outras mulheres. Amém. Porque Deus ele deixou para a gente, Sim. não é verdade? Sim. Eu falo que, para falar de uma mulher posicionada nesse tempo, a gente tem que entender o que é posicionamento primeiro, né? Sim, com certeza. E posicionamento é toda mulher que entende que ela tem que viver dentro dos princípios de Deus, dentro da palavra de Deus. E muitas mulheres, às vezes, quando você fala que têm se perdido, elas têm se perdido porque elas não querem viver baseado na palavra. Nós estamos vivendo um tempo do nada a ver, tudo pode, e por muitas vezes as mulheres têm se perdido, né? E a mulher, o ser humano é a imagem de Deus. Sim. E a mulher ela foi escolhida para se destacar. Eu falo que onde chega uma mulher posicionada em Deus, ela faz a diferença. Faz. E não é para aparecer, é para glorificar o nome do Senhor. Com certeza. E ao mesmo tempo que a gente tem muitas mulheres se perdendo, eu vejo que nesse tempo nós temos mulheres se achando em Deus. Glória a Deus. Né? E uma mulher posicionada é uma mulher constante, é uma mulher invicta, é uma mulher inquebrável, é uma mulher, sabe, firme, que mesmo diante das circunstâncias, dessas situações extremas que o mundo tem nos aprisionado, a gente permanece de pé. Essa é a mulher posicionada, que mantém posicionada em oração, mantém posicionada na leitura da palavra, mantém posicionada na perda, mantém posicionada na alegria, na tristeza. Sim. Isso, para mim, é uma mulher posicionada. E que tem a Bíblia como base para a sua vida. E quando a gente fala dessa mulher posicionada, a gente fala de algumas características que ela tem. E eu quero deixar aqui algumas características para as pessoas que nos assistem, principalmente para as mulheres. Essa palavra, na realidade, a gente está direcionando ela para as mulheres, mas ela é para um todo. Sim. Né? Mas vamos falar hoje para as mulheres. Verdade. E depois eu quero ler 2 versículos, né? Fique à vontade. Que é uma base para esse podcast. Sim. A mulher posicionada, ela precisa ter uma identidade. Uhum. E muitas vezes a mulher tem se perdido nessa identidade. Nossa identidade é no Senhor, ela é forjada todos os dias no Senhor. E a mulher posicionada, ela precisa ter essa identidade em Cristo. Não é o valor do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham que nós somos, mas é quem nós somos diante de Deus. De verdade. De verdade, quem nós somos diante dele. E isso é a nossa identidade. Porque outrora nós éramos talvez uma mulher que ninguém dava valor, né? Já vivemos tantos momentos difíceis, já tivemos tantas coisas extremas, mas uma vez que nós aceitamos Jesus e nos posicionamos, nós nos tornamos uma mulher que tem uma identidade. E não é nada que nos faça sair desse lugar. Verdade. Tipo assim, quando nós entendemos nossa identidade, não é as frustrações, as circunstâncias, as pressões externas que vai nos fazer nós nos mantermos firmes. Que nós sabemos aonde a gente tem apoiado, né? Com certeza. E é em Cristo e é Ele que nos sustenta. Sim, com certeza. E vamos dizer, tem um carinho especial por nós, né? Demais. Senhor Jesus tem um carinho especial por nós. Tem. Vamos puxar a sardinha para o nosso certeza. lado. Quando a gente busca, muitas vezes a gente vê nas igrejas que as mulheres ela tendem mais a ir para o lado da oração, né? Aí para o lado dessa questão da intercessão e tudo, não desmerecendo os homens, não é isso de forma nenhuma, mas essa área é mais atraída pelas mulheres, né? As mulheres se atraem mais por esse caminho. Eu acredito porque aproxima mais de Deus, né? Sim, com porque certeza. quando você ora mais, você está mais perto de Deus. Então, você mulher que a primeira coisa
Você, mulher que anda talvez cabisbaixa, perdida no seu caminho, não se encontra em si mesmo, busca em Deus, porque é Ele que vai te posicionar, é Ele que vai te direcionar o lado certo, o caminho certo, a forma certa a sua postura diante das pessoas, como tomar as decisões. É Ele que vai te sustentar e vai te orientar da melhor maneira possível, porque você é filha e Ele é o seu pai. Verdade. E para a gente se tornar essa mulher com identidade, é o que você falou, nós somos filhas, Sim. perdoadas, justificadas, né? Nós somos livres em Cristo Jesus, somos escolhidas e somos templo e morada do Espírito Maravilha. Santo. Então, quando a gente entende isso, é maravilhoso, nada mais assim nos frustra. Não que a gente não vai entristecer, Claro. mas a gente sabe, né, em quem nós estamos firmados, Sim. que é no Senhor. E essa identidade é preciso. Entender o que Cristo fez por nós e mudou a nossa história. Verdade. Mas, além disso, também tem o propósito que nós precisamos cumprir aqui nessa terra. Sim. Existe um propósito para mim e para você, mulher. Nós não estamos aqui nessa terra em vão. Existe uma missão que nós precisamos cumprir como uma mulher posicionada nesse tempo. Então, você acha que você está aqui, né? Eu não vou fazer nada, não. Eu não sei para que o Senhor te chamou. Talvez Ele te chamou para limpar uma igreja, para louvar, para adorar, para dançar, ministrar a palavra. Eu não sei, mas Ele tem um propósito para cumprir através da sua vida. E quando nós entendemos que somos posicionadas, a gente pega esse propósito com amor, né, com dedicação para fazer e cumprir ele. Sim. E, além disso, também nós temos relacionamento com Deus. Amém. Sabe, não tem como uma mulher ser posicionada se ela não tiver relacionamento com Deus. Porque o que acontece? Hoje, as pessoas falam, a gente não tem tempo. Uhum. Mas você trabalha, você cuida da casa, você vê um filme, você viaja, mas tempo para relacionar com Deus, as pessoas falam que não tem. Sim. E quando a mulher se posiciona, ela prioriza isso, ela toma aquele tempo para relacionar com Deus. E quando ela relaciona, ela se posiciona. Verdade. Porque não tem como uma mulher se posicionar diante do Senhor se ela não conhecê-lo. É. E ela conhece através de oração, de leitura da palavra, de tempo com Deus, e aí ela consegue discernir. Sim. Uma mulher que não é posicionada, ela não consegue discernir as coisas. Verdade. Por isso que muitas vezes toma algumas atitudes e depois fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Mas não teve tempo para ouvir Deus. Não quis ter não tempo, quis ter na verdade, tempo, na realidade. Né? Priorizar, porque eu não sei qual o tempo que você vai arrumar para relacionar com Deus. Se é de madrugada, se é antes do trabalho, se é quando as crianças dormir, mas que você haja, que você arruma um tempo para poder, né, se relacionar com Deus, para ouvir a voz do Senhor, para discernir o que nós estamos vivendo nesse tempo. Então, é um quesito também muito forte, relacionamento com Deus. Maravilha. Né? Que a mulher precisa, né? Sim. E ela consegue discernir pessoas e ambientes. Deixa eu tomar uma água. Fica à vontade. Esse ambiente de relacionamento com Deus é exatamente o que a pastora disse. Nós precisamos priorizar. Né? Então, eu vejo assim, meu dia é muito corrido, porque eu já tenho horário para pegar o ônibus, pegar o Uber e já ir para a escola ou para o trabalho e buscar menino, aquele negócio todo, aquela vida corrida. Mas se você tirar aí 5 minutos, muitas vezes a pessoa acha assim, eu preciso tirar várias horas do dia. Não, às vezes 5 minutos vale mais do que o dia inteiro. Isso mesmo. Não é? Um momento sincero, você consegue sobressair o restante do dia em paz, em tranquilidade, em equilíbrio, porque você priorizou ele primeiro na sua vida. E aí você vai ser uma mulher totalmente posicionada e vai levar o restante do dia aí em direcionamento de Deus mesmo, né? Ontem eu falava com meu esposo que Deus fala com a gente através de uma nuvem, Ele fala através de um pássaro, através de uma viagem, às vezes no seu quarto. Por quê? Aquilo que você falou, não precisa de um tempo. Você pode 1 hora? Claro. Você pode meia, 2 horas, 3, mas você pode 5 minutos sincero. Talvez você vai orar ali 5 minutos. Ele vai falar através de alguém que você encontrou no ônibus. Ele vai falar através de uma casa que você vê, através de uma paisagem. Então, Deus ele fala com a gente nesse relacionamento. E a mulher posicionada, ela consegue entender isso. Sim. Que não precisa de um tempo tão grande para ela poder sentir a presença de Deus e entender o propósito dele. Mas ela entende que se ela gastar ali aquele momento que Deus sabe, que ela está escolhendo para falar com Ele, ela vai ouvir o Senhor. Com certeza. E vai estar posicionada no relacionamento com Deus. Não vai ser em vão, Deus. né? De forma nenhuma. Com certeza. E a gente pode ver também o papel da mulher posicionada na família.
que é um papel fundamental, né? Sim. Hoje a gente está falando mais para a mulher casada, mas também para solteira. Claro. E a mulher que é casada, ela precisa entender que ela é uma disjuntora, uma companheira, uma amiga para ajudar o marido a cumprir a missão. E uma intercessora. Uma intercessora, uma mulher de oração. Não é? Porque por muitas vezes nós carregamos aí uma religiosidade que uma mulher submissa Sim. era aquela que o marido falava e ela calava, né? Era aquela que tinha até medo do marido Verdade. na realidade. E hoje nós entendemos, não, que sujeitar, como diz lá em Efésios 5, 22, é você entender, respeitar o marido, respeitar o que ele carrega. Sim. Porque submissão não é às cegas, Verdade. né? Obediência não é sem questionamento. Sim. Eu posso questionar meu marido e obedecer ele. Eu Tranquilamente. posso ter uma mesa com ele e entender o que ele está querendo e o que eu estou querendo. E por muitas vezes a gente carregou isso aí como um peso, né? Quando a gente ministrava nas igrejas ou falava para algumas mulheres, você precisa ser submissa, ela falou, eu ser submissa? De jeito nenhum, eu não vou submeter o meu marido mesmo. E não é algo tão pesado. Sim. Porque quando você se posiciona como esposa, você entende que você precisa ser a companheira para ajudar o marido a cumprir a missão a qual o Senhor tem para ele, como sacerdote, como o provedor, como cabeça da casa. E a mulher vai mais do que isso, né? Ela prepara o ambiente da casa. Sim. Ela ensina os filhos o caminho, a palavra de Deus. É aquela mulher que também, que se não tiver sabedoria, A mulher de Provérbios, né? ela destrói com tudo. Com certeza. A casa, né, não é um lugar de refúgio. Não. E a mulher, ela tem toda aquela sabedoria, todo aquele toque de fazer a casa um refúgio de bênção. Um refúgio para os filhos, um refúgio para o marido, um refúgio para quem nos visita. Sim. E muitas vezes a mulher, por essa falta de sabedoria, ela pegou submissão, como sujeitar com um peso. E não é um peso, é leve. Verdade. É leve. Verdade. Porque quando você se posiciona diante de Deus, debaixo dessa submissão, você faz tudo com amor e carinho, né? Você ensina os filhos, você acompanha o marido. Se eu disser que é fácil, não é, às vezes é pesado. É. Né? Porque muitas vezes eu falo assim, que mulher de pastor, vamos falar agora de pastores. Esposa de pastor, pastora não adianta. Ela pode tentar fugir e falar, não, eu não sou consagrada, eu não quero isso para a minha vida, mas ela Mas se a igreja vê você assim, né? a igreja vê ela como uma esposa Sim. de pastor e que também está exercendo, né, o pastoreio. Então, ela precisa ser equilibrada. Amém. A mulher ela precisa ser equilibrada dentro de casa, porque senão ela desconecta com o céu, né? A mulher que não tem equilíbrio. É. E a gente vê por aí muitas mulheres desequilibradas, mulheres que, né, não sabem lidar dentro do lar, mulheres que não têm cuidado da casa, mulheres que não têm cuidado dos filhos, a casa não tem disciplina, Sim. não tem horário para nada. E uma mulher posicionada, quando ela posiciona em Deus, aí ela vai lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10. E ela começa a dizer, meu Deus, isso aqui é a receita para mim. Não é? Porque tem tudo ali, para que trabalhe fora, para que fique em casa, então a receita está ali. Exatamente. Mas só consigo isso também quando eu posiciono na palavra, em leitura, né? E pedindo o Espírito Santo, e como você falou, a mulher posicionada, ela precisa ser uma mulher de oração. Com certeza. Porque quando ela ora, ela vai trazendo tudo, as coisas se ajeitam, né? Se alinha sim. e tudo Se vai... abastece em paz e aí ela tem o que oferecer. Com certeza. Né? Porque uma com pessoa, quando ela não tem, ela só tem... está envolvida com comentários ruins, rodeada de pessoas, às vezes, que não acrescentam coisas boas, ela leva essa carga para casa. E ali quem vai bater de frente com ela é o marido, é os filhos. E aí acontece que o lar ali, a casa, vira um caos, né? E aí vai de contramão com a palavra, porque a palavra fala que a gente precisa ser sábia para edificar a nossa casa. Verdade. Hoje a gente encontra muitas mulheres que às vezes quer cobrar dos maridos algo, né? Sim. Mas elas também não fazem a parte delas. Verdade. Porque existe a parte do marido e a parte da esposa. O papel, né, de cada um. O papel. Né? Eu falo que o homem cuida das coisas de fora e a mulher das coisas de dentro. Verdade. Né? Eu falo, é muito difícil uma mulher cuidar do jardim. Sim. É muito difícil a mulher cuidar do carro que está na garagem. Sempre é o homem, né? Ilustrando dessa forma, mas a mulher é o quê? Ela que prepara a mesa, ela que vê que a cortina está rasgada, que precisa trocar, que as roupas de cama não estão legal, porque ela foi chamada para isso. Para isso. O homem pode até ver, mas
Ele não tem Ele não- o entusiasmo, né? entusiasmo, né? Aquela coisa gostosa que a Sim. mulher tem. Então, a mulher posicionada, ela cuida da casa com zelo. Às vezes, assim, não é fácil, porque os dias são maus. Sim. Nós sabemos que o mundo que nós estamos vivendo não está fácil, mas no Senhor nós Fica tudo podemos todas fácil. as coisas, E né? fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil no Senhor. E eu quero deixar para você ler Efésios 5, ali a partir do 21, que fala, né, dos afazeres do lar, do marido, da esposa. Também pode ler Provérbios 31. Eu amo ler, Maravilha. que fala, você que talvez faz alguma coisinha em casa para vender, você Sim, que sai para trabalhar, sim. tá ali É tudo porque que a gente muitas vezes precisa. as pessoas pensam assim, a mulher empreendedora veio da agora, né? Uhum. Só que não, é lá de Provérbios, tem muito tempo, a Com mulher certeza. empreendedora. Com Ela, certeza. ela se vestia bem, fazia algo, cuidava bem do marido, porque o marido ele poderia ir perante os outros e ele está bem vestido, bem alinhado. E, além de tudo, ela levava mercadoria aos Mercadores. mercadores. E ali era uma mulher empreendedora. Então, isso não é da agora. Isso acontece desde sempre. Então, a gente precisa o quê? Olhar para cá, para a palavra de Deus, porque aqui tem todos os nossos... o caminho certo para você seguir. E aí você vai se tornar uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa empreendedora e, além de tudo, uma mulher de Deus. Que aí o negócio fica mais sério, porque aí nada vai te atrapalhar no seu caminho. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que algumas conseguem e eu não? Né? Tem muito disso. Não, fulano parece que é tão mais fácil. A vida de fulana parece que é tão mais fácil. A minha é tão complicada. A minha nada dá certo. Mas vamos olhar as coisas boas. Vamos ver o copo pela meio cheio, não meio vazio. Qual caminho você está seguindo? Qual instrução você está buscando? E aí é isso tudo que a pastora falou. Vamos ler lá o Efésios, vamos ler Provérbios, porque aí começar a praticar. Não ler somente, né, pastora? Porque ler por ler, aí não vai resolver, aí, não, né? Ler e praticar, né? É. Quando você fala de andar bonita, é uma área também que, quando o Senhor fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, a gente precisa cuidar espiritualmente também e fisicamente. Sim. E eu vejo que muitas mulheres, às vezes, se perderam também. Verdade. Né? E, às vezes, as pessoas, assim, muitas igrejas aqui, né, o tempo que nós vivemos, passa que isso é uma mulher humilde e ela pode vestir de qualquer jeito. E não está certo. Isso, né? A gente sabe que a mulher precisa andar bonita, a mulher precisa ser cheirosa, cuidar do cabelo, né? Quem gosta, talvez fazer a sobrancelha, quem gosta, fazer uma maquiagem, usar uma roupa bacana. E também, eu acho que para o marido também. Com certeza, né? com Porque, certeza. às vezes, as mulheres... muitas mulheres que você conversa, porque eu tenho que ser humilde. Humildade não é isso. Não. Humildade vai muito mais além disso aí, né? Sim. Humildade é você entender para que você foi chamada, cumprir o propósito de Deus. Andar bonita é porque você é escolhida, é separada, é filha de Não Deus, é? né? E quando você falou de Provérbios 31, foi muito feliz de falar que nós precisamos cuidar desse corpo. Cuidar também, né? Higiene. Quando o marido chega em casa, uma mulher posicionada, às vezes a gente fica com pijama, é tão gostoso nesse calor, ficar com pijama o dia inteiro. Tá tudo bem se o marido gosta, mas se ele não gosta, precisa observar arrumar, essas né? coisas, né? Verdade. Também vai para a igreja, precisa se apresentar bem, e no seu trabalho, porque quando você está no trabalho que você precisa apresentar bem, você vai toda alinhada, né? Sim. E muitas vezes, quando você sai daquele ambiente de trabalho, você tira toda aquela... Desmonta, né? e fala, não, agora... Não, não é que a gente vai andar sempre bonito Claro, assim. emperiquetada, né? Não tem como. Mas procurar, né, sempre estar bem vestida, alinhada dentro da palavra de Deus, né? E a gente também fala agora do papel da mulher na igreja. Maravilha. O papel da mulher na igreja, ela precisa ser intercessora, ela precisa ser vista, ela precisa ser serva, né? Naquilo que o Senhor chamou. Eu falo sempre, assim, quando eu ministro na minha igreja, que Deus tem vez e voz para todos. Então, cada um tem algo para fazer na casa do Senhor. E quando você é uma mulher posicionada dentro da casa do Senhor, você tem que ser serva, conselheira, amiga, você tem que trazer as mulheres para perto de você, você tem que sentir assim, que você é vista, não para aparecer, mas que Deus te transformou, para tocar em outras mulheres, né? Você precisa ser feminina, como nós acabamos de falar,
ensinar, ser discípula, se é ministrar a palavra, ministra, se é dançando, se é louvando, adorando o Senhor, se é em algum determinado momento, né, o Senhor colocar você em algum lugar, que você se destaca, né, dentro daquilo que o Senhor confiou, o ministério, o chamado, né, que Deus tem confiado a cada mulher. Então, o papel da mulher na igreja é trabalhar. Legal. Trabalhar para a obra. Muito bom. Ser um instrumento do Senhor. E executar o que o Senhor chamou, né? Se o Senhor te chamou para fazer algo, faça com excelência, né? É tão bom quando a gente chega numa igreja e vê lá mulheres sendo usadas em todas as áreas, né? Porque há um tempo, há bastante tempo, a questão era os pastores, né? Os homens tinham que estar na frente, porque as mulheres tinham que ficar mais retraídas, aquele negócio todo. Hoje não, hoje a mulher tem o seu destaque na casa do Senhor. E ela precisa se movimentar, fazer acontecer, porque o zelo e o cuidado que ela tem em casa, ela pode transmitir para a igreja, com certeza. E aquilo vai ficar muito melhor. Sim. Né? Ser sempre auxiliadora do pastor, no caso, a esposa do pastor, né? Ser auxiliar em casa, ser auxiliadora em casa, não é só em casa. Como esposa de pastor, também ser na igreja. Com certeza. Porque, às vezes, a mulher pensa assim, eu preciso ser só em casa. A auxiliadora, que a palavra me falou, é só na minha casa, porque eu estou edificando a minha casa. Mas a igreja é uma extensão da casa. Com certeza. Né? A gente precisa... O cuidado que eu tenho lá, eu tenho que ter também na igreja, para a gente poder fazer com que o reino ele flua melhor. As pessoas que chegam e falam, nossa, legal, tem um cuidado, tem uma planta, tem um cuidado, né, especial, uma zelo cortina, pela um casa, zelo, né? sei lá, alguma coisa assim, e alguma coisa que destaca, coisa que o homem não é atentado para isso, né? Ele fala assim, não, tá bom, tá ótimo assim. Aí chega uma mulher, dá um toque feminino, o negócio vira outra coisa. Com né? certeza. Até a vestimenta mesmo da mulher na igreja, eu acho que isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente nota que vai de qualquer jeito, ou às vezes quer explorar demais uma beleza que é para mostrar só para o marido. Isso. Né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? não é? Você, como pastora de igreja, pode explanar melhor isso aí, porque está lá na frente e está vendo isso, né? Eu falo que, assim, quando você falou aí, né, que a mulher hoje não... Às vezes, muitas pessoas, né, elas têm esse pensamento que a mulher não pode fazer nada na igreja. Sim. Né? E a gente viu que... Eu quero até falar um pouquinho depois sobre Débora. Uhum. Mas aí, voltando para esse assunto que você está falando, sobre a gente vestir bem. Eu falei que a gente tem que ser feminina, vestir bem, mas nada com excesso. Com certeza. Né? A gente tem que saber que nós estamos vestindo para ir à casa do Senhor, para cultuar o Senhor. Sim. E, às vezes, a gente vê umas mulheres com muitos exageros, igual você falou, que é para o marido, não é para os homens da igreja, Isso. não é para o povo da igreja. Então, Exatamente. a mulher posicionada, ela tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo mesmo fala com ela, isso não está legal, não. Não Peraí, essa roupa aí não é para você sair de casa, não. Verdade. Mas a mulher precisa querer isso. Porque se ela também não querer, tá tudo bem, qualquer roupa serve para ir para a igreja. Uhum. Mas quando ela tem o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor. Que é ele hoje que nos guia aqui nessa terra, nos conduz, é o nosso amigo, é o nosso companheiro. E quando a gente chama ele, né, para andar com a gente não consegue sair com qualquer roupa mais. De qualquer forma, né? Essa roupa está muito apertada ou está muito transparente. É. E o homem não é obrigado a ver isso na igreja. Não. E a gente vê que hoje está se tornando muito normal nas mulheres. Elas querem vestir como as mulheres do mundo vestem. Né? Não que a gente vai andar feia. Tem muita moda bacana para mulher evangélica. Sim. E aí a desculpa mas hoje está tão difícil comprar roupa para mulheres evangélicas. Não. Tem muitos sites, né? Sim. E principalmente na internet você encontra muitas lojas bacanas, muitas lojas mesmo que você pode ir, entrar e comprar umas roupas bacanas. E ter senso também, né? Às vezes você veste 48, quer vestir 44. Às vezes você veste 50, quer vestir 40. Então é complicado. Parece que você está a vácuo, a né? vácuo, Então precisa observar essas questões sobre roupa. Pode andar bonita? Sim, deve. E deve. Só que tem que tomar cuidado com os excessos. Verdade. Né? Eu falo, quando eu quero falar de excesso, eu falo de Maria e Marta. Uhum. Né? Sim. Muitas vezes nós viemos aí numa religiosidade falando que, nossa, mas Marta está totalmente errada. Não. Não. A gente tem que estar
equilibrada, como eu falei no início. A gente não pode nem ser muito Marta e nem muito Maria. Verdade. A gente tem que ser equilibrada, ser Maria e ser Marta. E assim é as nossas vestimentas. Verdade. A gente tem que estar equilibrado, né? Saber o que pode e o que não pode. Porque quando Jesus foi até Marta e Maria, Marta queria arrumar a casa. Sim. Maria queria ficar aos pés de Jesus. Uhum. Está errado? Não está. Quem não quer ficar aos pés de Jesus a todo tempo? Só que também precisamos cuidar da casa. E isso acontece muito também com as mulheres que não têm sabedoria. Às vezes elas se jogam na igreja e esquecem da casa. Ou às vezes se joga na casa e esquece da igreja. Então precisa ter um equilíbrio, né, sobre isso aí e saber como vestir, como nós acabamos de falar. Né, pedir o Espírito Santo, essa roupa está bacana para me sair, para mim ir para a igreja. E o marido também, né? E ele fala, né? E ele fala. Vai dando um trenzinho ruim, né? Uhum. Vai ficando incomodada, né? Vai ficando incomodada. Vira de um lado, meu Deus, acho que não. É melhor tirar e virar. Vestir outra roupa, né? E o marido também ajudar. Sim. E quando a gente fala também, a gente está falando muito para mulher casada, né? Vou falar um pouquinho rapidinho para os solteiros. Com certeza. Quando a gente fala de casa, os filhos devem honrar pai e mãe. Verdade. Hoje a gente está vendo uns filhos que não querem honrar pai e mãe, não querem respeitar, não querem obedecer. Os filhos precisam também, eles têm uma disciplina dentro de casa, eles precisam ter uma vida que eles têm, não vou falar que é uma rotina, vamos dizer assim. Sim. Pode sair da rotina? Pode. Mas hoje muitos pais não deixam o filho arrumar uma cama, não deixam o filho lavar uma vasilha, não deixam o filho ajudar nas atividades da casa. E depois ele vai crescendo e é difícil de você fazer ele, né, querer ajudar, porque a vida toda você fez tudo. Não, tadinho do meu menino, da minha menina, eu vou fazer tudo. Não. Põe seu filho para varrer uma casa, para arrumar o quarto, para ajeitar uma cama, né, para participar dos afazeres do lar. Sim. Põe seu filho também para poder participar de uma atividade de mesa, ler Bíblia, orar, fazer um devocional junto com ele. Ele precisa crescer nesse ambiente onde ele fala, nossa, o ambiente que eu estou é diferente. Às vezes os pais querem exigir dos filhos também aquilo que eles não fazem. Verdade. E aí é complicado de implantar. Tem que ser exemplo, isso. né? Tem que ser exemplo, né? Porque o exemplo, ele arrasta, Verdade. né? Então, assim, que os filhos possam respeitar os pais. A Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais para que se prolongue os dias deles. É um mandamento aqui na com promessa, terra. né? Com promessa. Olha que Deus lindo. Deus é maravilhoso. Então, honra seus pais, né? Seja aquele cooperador dentro de casa, se trabalha, ajuda com o dinheirinho, verdade. pagar as contas, né? Ajudar nas despesas, isso faz parte também da palavra de Deus, né? E essa questão de falar também dos filhos em relação a solteiras, né? Vamos falar assim, o cuidado, né, que tem que ter também de ser essa moça doce, né? Não perder esse cuidado, essa essência, né? Porque, às vezes, as meninas, ela tende tá bom. Mas a mãe também precisa dar uma ajuda, né? Ô, filha, tá demais. Né? Ô, filha, vem cá. O Senhor aqui, ó. Porque, às vezes, não lê tanto, né? Uhum. Mas aí cabe à mãe a ajudar a filha a ser melhor. Com certeza. Né? Hoje, quando a gente vê... A própria palavra fala que as mais velhas ensinam as mais novas, né? Marias e Isabéis, não né? É? Aí, ó, tá vendo? Vai ter aí acampamento? Retiro na Igreja da Pastora. Eu vou deixar o link aí na descrição desse podcast. Uma vez no ano tem aí Maria e Isabéis. Maria e Isabéis. Maria e Isabéis. Estou querendo ir. Se eu fosse você também não perdia, não. Faz aí uma caravana aí nesse Brasil afora e desce para cá, para Minas. Vem todo mundo. Não é? Vai ser cheia aí do Espírito Santo em nome de Jesus. E isso é importante porque a gente vê que o rio corre para o mar, né? Então, quando tem uma mulher que é sábia na igreja, que é sábia em casa, uma esposa idônea, uma que edifica a casa, a filha ela vai seguindo aquele exemplo. Né? E para as meninas solteiras, o cuidado é fazer a obra do Senhor hoje, né? A palavra de Deus fala que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. É verdade. Né? Então, que isso enche o coração das meninas, né? Das moças, porque é importante se posicionar. Vou esperar casar para depois eu tomar postura. Pelo amor de Deus, faço não. Já pode tomar postura agora, né, pastora? Com certeza. E ser exemplo para outros, né? Sim. Eu falo que, assim, é um prazer para os pais ver os filhos trabalhar na obra do Senhor, Com né? certeza. Eu falo que eu louvo a Deus, meus filhos hoje são todos dois evangélicos, todos dois pastores, né? O meu filho
ele flui, e onde colocar ele, ele flui. Glória a Deus. É comunicativo, minha filha também, todos os dois louvam. Maravilha. Toca vários instrumentos, e eu não falo isso me vangloriando. Sim. Porque eu sei que hoje tem pais aí com muitas dificuldades com filhos, mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista, ore pelos seus filhos dia e noite, peça perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos, não desista dos seus filhos. Deus tem algo bom para sua casa, para sua família, né? E eu tenho só a agradecer ao Senhor pelos feitos dele, Maravilha. com meus filhos, com a minha família. E eu sei que grandes coisas estão vindo por aí, não só para mim, mas para toda aquela mulher que está posicionada no Senhor. Amém. Né? E também tem a mulher na atitude no mundo, né, pastor? É, Ela, no mundo, ela precisa ser luz para esse mundo. com certeza. Ela precisa ser uma mulher íntegra, ela precisa ser uma mulher de força, uma mulher de sabedoria nesse mundo que nós estamos vivendo. Quando a gente falava aí de ser feminina, o sistema tem tentado nos roubar isso. É. Né? E hoje a gente, como você falou, as mulheres estão perdendo aquela coisinha gostosa, né? Não Aquele é? jeitinho de Delicado, meio, né? delicado de Sim. ser mulher. E a gente precisa também, eu falo para os pais, estar atento quanto a isso com os filhos, né? Sim. Sempre estar ensinando. A igreja sempre está também ministrando palavras para não perder essa coisa gostosa, Verdade. né? De ser feminina, de ser mulher. E a mulher, o papel dela nesse mundo é ser luz, porque o mundo jaz em trevas, né? Verdade. Do maligno. E nós, onde nós chegamos, a gente precisa ser luz. Então, nesse mundo que você está, seja no seu trabalho, seja na sua casa, com sua vizinhança, dentro da sua igreja, seja luz. Luz para as pessoas. Uma mulher correta, uma mulher que não tem complexo de inferioridade, né? Precisa muito, porque hoje a gente está vendo muito isso também, as pessoas com complexo, as pessoas indo para um lugar que não é para estar, né? E quando a gente chega sendo luz no trabalho, eu falo que assim, o Senhor nunca nos coloca em algum lugar por um acaso, Ele nos coloca ali com um propósito. E quando a gente é luz, você destaca. Verdade. Você chama a atenção tanto daqueles que gostam como dos que não gostam. Com certeza. Mas está tudo bem, continua firme. Exalando luz, né, por onde você passar, nós somos a luz do mundo. O Senhor é a luz, nós também somos a luz do mundo, né? E não se julgar inferior, como eu falei, né? Ser cheia de amor. O mundo está precisando de amor. Verdade. Né? Eu falo que, por praticar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. As pessoas hoje elas estão com falta desse amor, esse carinho, desse abraço. Eu falo que muitas vezes as pessoas não precisam nem de palavras. Só de Elas um ouvido. precisam só de um abraço, ou de um convívio, de ver suas atitudes. Então, assim, esse amor aí, exale ele por onde você passar, que é o amor de Cristo, não tem nada a ver comigo, com você, é o amor de Cristo em nós. Exala alegria por onde você passar nesse mundo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria, eu vou te falar, ela é maravilhosa. Não é? É só nele, né? E é uma como é que eu posso dizer? Ela é uma fonte incessante, né? Ela tem alegria todos os dias, né? Como a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, a alegria dele também não acaba. Com certeza. Então, a gente busca, entendendo que a mulher ela é um conjunto de emoções, né? Acorda de um jeito, meio-dia às vezes está de outro, aí 3 horas da tarde também não quer mais nada daquilo que ela pensou durante o dia. E aí, mesmo assim, quando a gente se alimenta dessa alegria do Senhor, ela não muda, né? Porque as coisas do Senhor são imutáveis. Então, a alegria ela é plena, a paz também. E quando você é cheia disso, pode vir o problema, pode vir, às vezes, um desentendimento com o esposo, um problema com os filhos, no trabalho, na escola. Mas quando você é regada dessas qualidades que Deus te dá, você não fica perdida nesse mundo. E aí você se destaca, igual você falou, né? Aí você se destaca aonde quer que você seja. Engraçado. Aquela mulher, ela está passando tanto problema com um diagnóstico errado do médico, desenganada do médico, e está aí sorrindo, que você é doida. Eu falei, não sou doida. Eu tenho Senhor. Alguém que vem Amém, e que me sustenta, amém, né? amém. Que me dá uma alegria. Isso faz toda a diferença na vida da gente. E não tem como uma pessoa chegar alegre num ambiente que ela não consegue contaminar, né? Não. Por mais que às vezes a pessoa fique um pouco constrangida, Sim. ela consegue de alguma forma exalar, né? Verdade. Aquela alegria, aquela paz, né? Verdade. E assim, é muito importante que a gente chegue nos lugares contaminando os ambientes com alegria, com paz, com amor, com luz. Ser uma Seja mulher luz. agradável, né? Sim. Porque a palavra de Deus fala que é melhor morar no deserto do que morar
com uma mulher Meu rixosa, Deus. né? Então, assim, deixar de ser rixosa, porque a tendência, às vezes, é reclamar, né? Verdade. Reclama do sol, reclama do menino, reclama da roupa, reclama da comida, reclama de tudo. Por que não dar glória a Deus, né? E isso aí também, sim, eu falo que a gente está numa conexão boa. Essa queixa. Sim, Nós vemos muitas mulheres murmuradoras. verdade. Elas não são gratas por nada. Eu falo que, assim, tem carne, tá bom. Não tem carne, também tá bom. A gente entende nesse posicionamento que a gente caminha. Sim. Mas a mulher que ela não é posicionada, nada tá bom até quando tá bom. É, Né? Reclama de tudo. É aquela mulher que o marido, às vezes, faz de tudo. Né? não Não tá estou bom. julgando os maridos perfeitos, porque Sim. tem também os maridos difíceis. Mas, às vezes, assim, o marido tenta de tudo, os filhos também, para ela nada tá bom, aquela mulher sempre, né, amarga. É. Então, a gente precisa sair desse lugar. verdade. E quando a gente posiciona no Senhor, Ele trabalha tudo isso em nós. Quantas vezes eu olho para algumas mulheres da minha igreja e falo, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ela chegou aqui dessa forma, olha como ela está. É a presença do Senhor em nós, Sim. né? Eu, às vezes, olho para mim. Muitas vezes eu quis viver no meu mundinho. Eu não me relacionava, eu não queria falar de mim, das minhas mazelas, e eu entendi que eu não consigo nada sozinha. Verdade. A mulher posicionada, ela entende que ela não consegue sozinha. Ela tem que caminhar com outras, né? Caminhar com outras, caminhar com o marido, Sim. caminhar com a família Sim. e ser grata. Verdade. Né? Ela precisa ser grata. E às vezes nós não somos, murmuramos demais, tudo está ruim. E eu falo que hoje a gente, assim, sabe, que consegue sobreviver. A gente tem que ser grato, porque Com o mundo está certeza. muito difícil. É. Né? A gente está, às vezes você come, você bebe, você dorme, tem uma casa limpinha, tem água, tem luz, está ruim. Não é? E a gente tem que ser grata a tudo isso. E a mulher posicionada, ela consegue vivenciar isso e consegue ser grata diante dessa situação. Então, a mulher, ela tem que vir trazendo tudo de bom. por E é onde ela chato passar. também, né? Ficar perto de uma pessoa que só reclama, né? Que nada tá bom. É a mulher rixosa mesmo, né? Verdade. É aquela mulher que goteja, né? Pega aí uma goteira e coloca uma lata aí, quando tiver chovendo, fica tim, tim, tim na cabeça a noite toda. Você faz, como que eu vou descansar? Não tem como, não tem descanso. Verdade. Não tem prazer em ficar perto de uma mulher dessa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa forma de falar, a nossa forma de posicionar as nossas ideias, Verdade. porque nem tudo que a gente pensa a gente precisa falar, né? Verdade. E quando a gente falar com cuidado, né? Com certeza. Para não magoar o outro, porque, não, eu sou mulher, eu posso falar. Não, não é assim. Não é tudo Pode que vem à falar, cabeça, mas fala né? com jeito, né? Verdade, Tem verdade. jeito e jeito de falar. Sim. Tem jeito e jeito de pedir Não as é que você vai coisas. aceitar tudo, de né? forma nenhuma. Mas ter sabedoria Com certeza. para passar, né? E eu quero falar um pouco de Débora. Ai, fala de Débora. É, Eu vi alguma coisa de Débora essa semana e falou assim que o significado de Débora é doce, a abelha. é abelha, é mel. Mas, ao mesmo tempo, quando mexe com que nós sejamos Débora, mel, doce, abelha. Mas não mexe com os nossos, não, porque a gente vai virar leoa. Então, que sejamos Débora, mel, abelha, mas também que sejamos leoa para poder proteger os nossos, né? Verdade. Assim, quando você falou aí de uma liderança feminina, ela exerceu uma liderança feminina, né? Sim. Lá em Juízes 4 vai nos contar a história de Débora. E Débora, para mim, assim, ela sai calando essas vozes, essas falácias que mulher não pode fazer nada, que mulher não pode ministrar a palavra, que mulher tem que ficar quietinha. Porque quando você estuda Débora, você vê que foi uma mulher totalmente posicionada, uma mulher que tinha uma liderança feminina, uma mulher que era corajosa, uma mulher que era grata, uma mulher que era profetisa e era guiada pelo Espírito Santo. Imagina eu e você, corajosa, guiada pelo Espírito Santo, com uma liderança feminina, uma mulher corajosa e profetiza. Meu Deus. Uau! É um combo Belo Horizonte perfeito. é pequeno para nós. É um combo perfeito para a igreja, para o marido, para a casa, Verdade. para a família, não é verdade? Verdade. Então, assim, quando eu falo de Débora, eu acho lindo, né, a história dessa mulher. Ela se encontra com Baraque, né, para ir para a guerra, para salvar os israelitas, para ajudar o povo. Para mim, isso é uma mulher corajosa. Com certeza. Né? E ela profetiza que a vitória viria de uma mulher, que veio de Jael, que eu não vou contar a história, eu vou resumir. Sim. Mas o que me chama a atenção, essa mulher era uma juíza. E ela atendia debaixo de uma palmeira. E eu, assim, sempre eu falo, Deus, mas por que Débora atendia debaixo de uma palmeira? E a Bíblia vai nos dizer que era a palmeira de Débora. E
o Senhor trouxe ao meu coração, porque ela tinha acessibilidade e visibilidade. Legal. Eu e você precisamos ter isso para Com as pessoas. Nós precisamos ter acesso e as pessoas precisam nos ver. Muitas mulheres estão querendo se esconder nesses dias. Ela poderia atender em vários lugares. Imagina uma mulher juíza naquela época. Não é? Ela poderia procurar os melhores lugares para ela atender, para ela, né, pegar as pessoas que precisavam ali de uma resposta. Sim. Não, ela foi para debaixo de uma palmeira. E a palmeira, ela representa força. A palmeira, ela é bem comprida, né? Eu já tive o prazer de conhecer uma palmeira e, pelo que conta a história, é uma tâmara. E a tâmara, ela tem os troncos bem finos, mas em cima ela tem as folhas que dão sombra. Entendi. Então, ela atendia debaixo da sombra, num lugar sossegado. E outra coisa que Deus trouxe ao meu coração, isso é eu. Ela vigiava. Porque ali todo mundo sabia o que ela estava fazendo. Ela atendia homens, ela atendia mulheres. Então, nós, mulheres, precisamos vigiar. Com certeza. Vigiar onde nós estamos escondendo, vigiar o que nós estamos fazendo. Ali ela falou, vou ficar debaixo de uma palmeira. Eu tenho todo o direito, talvez, ir para um lugar bacana. Não sei, naquela época, como que eram os lugares onde atendia. Sim. Mas ela escolheu uma palmeira que representava a vida dela. Força, sombra, abrigo. Porque uma mulher que é juíza e atende debaixo de uma palmeira só pode ter isso. Verdade. E depois da vitória toda, né, que ela alcança, das guerras vencidas, antes ela profetiza, depois da guerra vencida ela vem, é como se fosse um cântico, agradecendo ao Senhor. Hoje a gente vê muitas mulheres que não são gratas. Mulheres que não são gratas pelo que Deus fez, pelo que as pessoas fazem por ela, pelo que a igreja faz por ela. São mulheres, sabe? Eu falo que eu prezo tanto por isso. Ser grata pelo que as pessoas fez por mim, ser grata a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E uma mulher posicionada, ela vai para esse lugar. Verdade. Ela vai para esse lugar de mulher grata, de agradecer. Senhor, o Senhor esteve conosco na guerra. Senhor, o Senhor esteve comigo ali debaixo daquela palmeira, resolvendo aquela situação do A, do B. Então, ela era grata ao Senhor. E era uma mulher que se destacava, feminina, com uma liderança feminina. Eu quero dizer para você, se alguém te parou, algum líder te parou, te barrou, dizendo que você não é capaz, que você não pode, eu quero dizer, você pode, você é capaz. Deus quer te usar onde Ele te colocou, aonde você está plantado para florescer, para dar frutos. Seja como Débora. E o outro exemplo que eu quero deixar para nós aqui é sobre Ruth e Noemi. Eu falo que são duas histórias assim que, quando eu ministro essas palavras, elas tocam muito em meu coração. Falar de Ruth e Noemi é falar de ressignificar através da dor. E essas mulheres, o que eu aprendo com elas? Foram mulheres de fé, decididas, de coragem e que teve discernimento no momento certo. Verdade. Porque Noemi perde, sai de Belém. Se você ler a história, lá não fala que Deus mandou ela sair com o marido e os filhos. Verdade. De Belém. Sim. E ela sai porque estava tendo fome, estava tendo necessidade, e ela sai. Quando ela sai, que ela vai para Moabe, a cidade ali, né, dos moabitas, do incesto ali, do pai com as filhas, que criou esse povo, uma cidade que era pagã, muitos deuses estranhos, mas era uma cidade que tinha muita prosperidade. E aí, quando você estuda essa palavra, eu penso que eles saíram de Belém, vieram para Moabe, porque não tinham o que comer, estava tudo escasso. Só que o bonito disso tudo é que ela perde o marido. Ela perde os 2 filhos, a Noemi, e a Ruth perde o marido. Sim. Só que elas decidem o quê? Ressignificar. A gente consegue ver nessa história que elas têm discernimento do tempo. Noemi resolve voltar e Ruth resolve sair. Sim. Porque eu acredito que aquele tempo que ela viveu ali com Noemi, Ruth com Noemi, ela aprendeu muito de Deus. Verdade. Então, não dava para ela ficar numa cidade pagã. Então, eu vou com você. E o cuidado que elas também não se contaminaram, né? Teve esse cuidado, né? Não se contaminaram. Isso é lindo, né? É. E aí a gente vê que ela resolve ir com Noemi. E ela fala, seu Deus é meu Deus. Onde você pôr os pés, eu vou pôr. Só que a gente, lendo a história, você vê que ali era o tempo de colheita. Então, elas discerniram o tempo para tomar essa atitude. Nós precisamos, como mulheres posicionadas, discernir o que Deus está pedindo nesse tempo. Discernir pessoas, discernir o tempo e saber o que Deus está querendo de nós. Muitas vezes nós tomamos atitudes e não é o momento de tomar.
Aquelas mulheres estavam aflitas, agoniadas, porque a dor da perda, eu sei o que é a dor da perda. Então, eu sei que elas estavam doendo. É tanto que Noemi estava amarga. Ela chega em Belém, ela não quer nem ser chamada de Noemi, mas de Mara. Só que ela discerniu, é tempo de voltar. E quando ela volta, o que acontece? Deus, assim, prospera a vida de Noemi, né? Muda a história, né? Muda a história totalmente. A Ruth consegue um homem nobre, um homem bom, Sim. de coração bom, que toma ela como esposa. Né? Resumindo a história, Sim. dá uma propriedade para Noemi e a história deles muda. Então, assim, eu falo que essas duas histórias, para mim, são histórias de mulheres posicionadas, de mulheres, tanto uma boa, né, como uma juíza, de uma também, que também são boas, mas talvez tomaram atitudes no momento certo, mas que reconheceram e voltaram. Então, assim, que nós possamos voltar, às vezes, de lugares que nós deixamos. Verdade. Às vezes, nós precisamos voltar em lugares que nós deixamos e o Senhor fala, volta lá que eu vou fazer, volta lá que eu vou construir, volta lá que eu vou renovar, volta lá que eu vou te dar novos recomeços. E eu vejo que isso aconteceu com elas, né? E foi lindo, veio o filho, né? Deles, Obed, e uma história linda. E eu falo que uma mulher posicionada, ela muda o cenário. Uma mulher posicionada, ela muda história, ela faz histórias. Com certeza. E eu vejo que essas mulheres, elas fizeram isso, resumindo a história delas aqui, né? Que eu acredito que deu para as mulheres entender. Talvez você está passando por uma dor, começa a ressignificar a sua vida através da sua dor. Eu falo que sempre diante de coisas ruins, nós tiramos coisas boas. Verdade. De um limão não é só azedo, né? Pode fazer uma limonada, Uau, né? que limonada, principalmente se nesse for calor, suíça. e nesse calor, então melhor ainda. A questão de voltar não quer dizer que você é mais ou é menos, né? É o momento ali, é ter esse discernimento de entender a qual momento que eu estou passando agora, o que eu preciso fazer. É um passo para trás? Que dê, né? Porque às vezes é necessário. Às vezes, para a gente poder alcançar coisas maiores lá na frente, a gente precisa dar 2 passos para trás. E por que não? Né? Então, às vezes, tomar o cuidado do orgulho, né? Às vezes, tem muitas mulheres orgulhosas e esse orgulho impede com que elas venham adquirir coisas maiores que até o Senhor mesmo tem para elas. É verdade. Mas não reconhece o orgulho para poder reconhecer, falar, não, ou errei, ou eu preciso consertar alguma coisa que eu deixei de fazer ou que eu fiz errado. E isso tudo faz com que a mulher tenha mais ela tenha mais força, né, para poder vencer lá na frente. Porque ela fala, não, valeu a pena ter voltado, ter resolvido, e hoje eu estou colhendo frutos. Com certeza. Né? Porque Verdade. a lei da semeadura é simples, né? Você colhe o que planta. Não tem para onde correr. Então, o cuidado do que você está plantando hoje, né? E eu acredito que para a Noemi voltar também não foi fácil. Não foi né? fácil. Deve ter sido falar, a mulher saiu daqui, nós não tínhamos nada, agora está voltando. Porque Belém já estava tendo colheita, então já era um momento bom. Na hora ruim, você saiu. Saiu, aí na hora boa você quer voltar. Mas é o que você falou, quebrou o orgulho. Pois é. Porque ela sabia que Deus tinha um propósito para cumprir na vida dela e na vida de Ruth. Sim. E às vezes a nossa soberba, o nosso orgulho tem nos impedido de viver aquilo que Deus tem para nós. Verdade. Porque às vezes nós tomamos atitudes erradas mesmo, nós não somos perfeitos. De forma nenhuma. Quando eu falo de uma mulher posicionada aqui, eu não estou falando de uma mulher toda certinha. E nem existe, né? Nem existe. Eu estou falando de uma mulher que todo dia é construída. Que ela erra, ela pode errar agora, eu posso ter errado algumas horas atrás e reconhecido, não, Senhor, eu errei. Sim. E a mulher só consegue isso através de uma fé, de obediência e de sabedoria, de conhecimento, né, de um posicionamento mesmo diante de Verdade. Deus. Então, assim, eu vejo que isso é lindo, ela falar, não, eu vou voltar para a minha terra. E aí, né, a história é linda, entra para a genealogia de Jesus, aquela Maravilha, coisa mais linda. né? E é isso que Deus faz, Para né? entender que tudo tem um propósito, né? Ela não voltou à toa, porque tinha um propósito. Com certeza. E na nossa vida também tudo tem propósito, né? Se é voltar ou se é avançar, por quê? Talvez agora a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Vai entender. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Tinha um E tudo propósito. tem um propósito. É aquilo que eu falei, né? Deus sempre coloca você em algum lugar, tem vezes que você está, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Filha, discerne, observe que alguma coisa eu tenho para você aqui nesse lugar. Sim. Então, né, eu não sei onde você está colocada hoje, onde Deus te
colocou no trabalho, quem sabe num lugar novo onde você está morando. Eu não sei, uma nova igreja, mas que você possa discernir tudo que Deus está fazendo nesse tempo na sua vida. Maravilha. Gente, mulheres posicionadas. Eu falei que ela tinha um tanto de coisa para poder ensinar para nós. Eu estou aqui aprendendo tanta coisa. Acho que eu vou sair daqui até outra pessoa. No próximo podcast vai ter outra aqui, porque a que começou já não está aqui mais, não. Então, a gente precisa estar, sim, com pessoas que realmente façam com que mostre para a gente aonde é que a gente está errando. Não precisa julgar, né, pastora? Com certeza. Você errou aqui, você está errado ali. Às vezes um bate-papo assim mostra tanta coisa e a gente precisa estar perto de pessoas que nos aproximam de Deus. Isso é o mais importante. Sozinho a gente não consegue. Verdade. Né? E quanto mais a gente está próximo de mulheres que é forte na fé, de oração. Obrigada. Que nos instrui muito, muito claro na palavra. Né? Às vezes tem mulheres que falam assim, nossa, eu leio e não entendo nada. Aqui, ó. Pode perguntar aqui para ela agora, que ela vai ela vai esmiuçar, assim vai ficar fácil. Também. Então, a questão da gente sempre tá junto com pessoas, né, que vai te levar para perto de Deus. Isso faz toda a diferença. Amém. Porque, às vezes, a vida ela nos cerca de problemas, infelizmente. Sim. Né? A gente tem um dia mau, que a própria Bíblia fala. E se a gente não está perto de pessoas que traz Deus para a gente desmorona, né? Perde o equilíbrio, a gente não sabe mais qual decisão vai tomar, enlouquece. Quantas mulheres, infelizmente, ela se perde no caminho e não sabe mais decisões tomar, troca-se os pés pelas mãos. Verdade. E aí depois, para poder retomar, para poder buscar de volta, é um sacrifício. Já né? sofreu muito. Já sofreu muito. Eu falo que a mulher que não discerne o tempo, às vezes ela passa por coisas que não precisava. Desnecessária. Né? Então, por isso que a gente precisa estar posicionado para discernir o tempo. Eu entrei esse ano, assim, sempre nas minhas orações, eu peço, Deus, tira os meus excessos. Os meus excessos espirituais, meus excessos físicos, para mim entender o que o Senhor está falando nesse tempo ao meu coração. E, às vezes, nós estamos tão cheios de nós, das coisas nossas, Sim. dos nossos achismos, né? Dos nossos vitimismos, porque nós gostamos de nos colocar como vítima. Né? E esquecemos que existe um Deus que nos sonda. Verdade. Nos conhece, sabe? Quando eu estou sentada, melhor que nós mesmos, levantada, né? Ele sonda, né? Quando a gente está no mar, debaixo do mar, ele está em todo lugar. Então, assim, eu falo que, para mim também, hoje eu estou aprendendo, né? Mais e mais, me manter como essa mulher posicionada. Se eu falar que tem dias que não são difíceis, acho que a maioria são difíceis, Sim. Mas no Senhor a gente consegue um refúgio. Ele é o nosso refúgio, né? E eu falo que eu poderia falar aqui de várias mulheres improváveis que Deus restaurou, que Deus traz como exemplo para nós. Eu citei essas duas, que foi Débora e Ruth, mas que você possa ler Bíblia. Com certeza. Que você possa orar, que você possa ser uma intercessora, que você possa ser uma mulher sábia, uma mulher de fé, uma mulher que não baixa a guarda, uma mulher que sempre tem esperança. Eu ministrava essa semana sobre Ezequiel e eu consegui tirar 3 expressões de fé lá no livro de Ezequiel 37. Ele mostra para nós uma fé submissa, ele mostra para nós uma fé obediente, uma fé persistente, porque Deus manda ele profetizar, ele profetiza, aí os ossos começam a juntar. Então, Sim. Ele falou primeiro com o Senhor, tu sabes, eu não sei de nada, só que ele submeteu. Dependência, né? Dependência de Deus. Depois, o Senhor falou com ele novamente, ele obedeceu para profetizar, porque os ossos bateram. Uhum. Mas aí depois cresceu tendões, carne, pele. Uhum. E depois o Senhor falou, profetiza de novo, porque precisa de vida. Sim. Então, a persistência. Às vezes não vai valer só a gente ter uma fé submissa, e nem só obediente, vai precisar de persistir. Verdade. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, persista diante de tudo que você está vivendo, uma fé submissa, uma fé obediente, uma fé persistente em Deus. Ai, gente, vamos ter que aumentar esse negócio aqui, porque tá difícil, porque a gente tem tanta coisa ainda para falar, mas cadê o tempo? Acabou! A gente precisa entender as coisas que as pessoas que estão na nossa frente, elas estão nos direcionando. Essa questão de fé. 3 fé. E aí?
né? Muitas vezes a gente vê lá, vai pregar de novo sobre os ossos, o vale de ossos secos. Ai, meu Deus, de novo, presta atenção, porque com certeza tem alguma coisa ali interessante que vai servir. Verdade. Talvez não serve agora, mas tudo que você aprende, lá na frente o Espírito traz à memória. Sim, né? com certeza. E isso vai fazer diferença na sua vida. Aprender, eu tenho costume de falar que aprender não dói e nem ocupa espaço. Verdade. Né? E uma hora a gente vai usar. Só nos ajuda. Só nos ajuda. E às vezes, essa natureza que a mulher tem de cuidar de uma coisa, cuidar de outra, tem uma pessoa que está sempre comigo e fala assim, mulher não tem esse negócio de cuidar de duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue, é só conversa. Eu falei assim, então faz, então, deixa eu ver. Faz igual eu estou fazendo. Aí não faz. Aí eu tá vendo? Eu faço, ela está fazendo. E às vezes essa questão de cuidar de várias coisas acaba que tira o foco, né? Verdade. Então a gente tem que voltar, falar, não, pera lá, tem muita coisa aqui que não vai me agregar, não vai fazer crescer nada em minha vida. Verdade. Então eu vou dar licença aqui para essas coisas e vou buscar o Senhor, porque é Ele que vai me garantir ser melhor, ser posicionada como mulher cristã. Amém. Não é? Amém. Se você está aí desanimada, se você está aí talvez parada na fé, volte. Mas eu não gosto, eu fui muito machucada na igreja, enfim, e a questão de pessoas me machucaram. O Senhor não machuca, pelo contrário, Ele cura, Ele sara e Ele te carrega no colo. Então busque a palavra, porque aqui você vai conseguir o que você necessita. Exatamente, o Senhor, Ele é do tamanho da sua necessidade. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada, pastora. Eu que agradeço pela confiança, né? Agora pode descansar. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se à vontade. Amém. Já estou aqui deixando novamente o convite aberto para umas próximas, para a gente poder bater um papo gostoso. Amém. E levar aí a palavra do Senhor às pessoas que necessitam e as pessoas que também acham que não precisa, mas com certeza vai ter coisa aqui que falar, realmente, eu estava precisando disso. Amém. Né? Porque é o Senhor que é glorificado, então onde está Ele, as coisas mudam, né? Amém. Amém? Eu creio nisso. Amém. Queridos, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Espero que você possa mandar aí para outras pessoas, para poder ter acesso a esse conteúdo. Em nome de Jesus, um abraço e até mais.